Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estamos conversando com a professora Cleonara. Professora, eu peguei um pedacinho de um texto seu e queria, se você me permite, ler para a gente conversar sobre ele. Quem tem competência para definir o que é e como ensinar é o profissional da educação. Escola não pode ser impedida de cumprir com o que se prescreve as orientações oficiais. Vamos deixar a escola e seus professores trabalharem em paz. Isso é o que todo mundo deseja, né? Em que contexto e o que a motivou a escrever isso? Esse texto foi motivado por uma série de notícias que a gente tem assistido pelas mídias, né, televisivas, pelas mídias impressas, de violência contra a autonomia pedagógica das escolas e dos profissionais da educação. Nós temos um corpo de dispositivos legais que asseguram autonomia nas escolas, né? Isso está posto desde a Constituição Federal, né? Quem define a escola tem autonomia. Por que ela tem autonomia? Porque a Constituição legitima, né, o princípio da gestão democrática. E a LDB e outras normativas estaduais e municipais regulam a gestão democrática, para que a escola possa cumprir as diretrizes, a Base Nacional Curricular Comum, aquilo que organiza o currículo da escola. E os profissionais da educação são aqueles que estudam, se preparam para organizar o currículo em função, né, no âmbito das suas autonomias e em função das normativas, das prerrogativas legais. Portanto, alguns temas que são temas transversais, que são temas que dizem as questões das diversidades culturais, eles têm sido alvo de polêmicas e até mesmo de atitudes mais drásticas contra o professor, sendo que o professor está cumprindo exatamente aquilo que está prescrito e assegurado no corpo de dispositivos normativos vigentes. Então, eu vejo que há uma violência contra a escola, há uma violência contra a autonomia do professor, e a sociedade precisa tomar conhecimento de que o que o professor faz dentro da escola, ele faz com a devida segurança, ele faz porque ele é um profissional que se forma, né, que estuda, que se constitui como um trabalhador da educação para realizar uma atividade dentro daquilo que é possível ser realizado e dentro do cumprimento das prerrogativas legais. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que algumas crenças limitantes ou algumas práticas que são consideradas inadequadas para a escola virem palco de guerra, cenário de guerra, por mero desconhecimento das políticas educacionais, das bases legais da educação nacional. Parece que, eu pensei nisso agora, enquanto alguns países, as autoridades se curvam para o professor, aqui eles querem fazer com que o professor se curve às autoridades, né? Eu acho que essa é a grande diferença no que tange ao desenvolvimento de uma nação. As pessoas têm que ter em mente que o professor é uma autoridade em sala de aula, mas como elas desconhecem legislação, e vou até mais do que a legislação, respeito, né? Como elas não conhecem limites, elas começam a interferir na nossa área, né? Exatamente. É preciso reconhecer que a autoridade da educação é o trabalhador, é o profissional da educação. É o professor, é o gestor escolar, é o profissional que é habilitado, né? Ele é credenciado, ele é habilitado, ele fez uma formação e uma formação extensiva, e ao longo da sua carreira ele passa por constantes mudanças em razão dessas formações. E outra questão é que aquilo que se faz dentro da escola, ele é feito baseado em documentos que são construídos e aprovados pelos órgãos regulamentadores como os conselhos. Então aquilo que se faz dentro de uma escola, o professor faz seguindo, né,
em obediência àquilo que os órgãos regulamentadores prevêem. O momento está tão tenebroso que todo mundo se tornou especialista em tudo. Acho que é isso que está acontecendo, né? Às vezes há uma inversão. Pessoa, eu sou especialista em educação, o professor não pode fazer isso. Às vezes nem estudou, sou especialista em saúde. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Todo mundo quer ser especialista em tudo, e é isso que está acontecendo. E aí, até pela falta de conhecimento, começa não só a interferir na nossa área, como a ofender a nossa categoria. Porque até você ter uma divergência, é até saudável e nos faz refletir, mas eu acho que o Brasil precisa muito pensar na forma como a gente tem essa divergência. Escola é espaço de diálogo. Se a escola não for espaço de diálogo, a escola ela vira algo que não vai responder às demandas da sociedade. Onde mais será um palco melhor para esse diálogo? A forma que está acontecendo, que estão criando e vindo contra a nossa categoria, que nos dá. Eu tenho às vezes um certo receio com uma forma que temos sido tratados, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos aí viajar um pouco no tempo, se é que a gente pode. É um cenário que a gente vai ter que construir, porque eu tenho visto assim, que a gente não sabe mesmo como vai ser. Mas vamos imaginar pelo menos a sua visão. Vamos imaginar um cenário, parece aqueles programas de um tempo atrás, que a gente vê só no YouTube, Carl Sagan, Vamos viajar no tempo, professor, imaginar aí um momento pós-pandemia, se a gente pode falar um novo normal, o que a senhora acha que vai mudar na educação? Eu penso que a educação agora, no pós-pandemia, ela precisa retomar de onde parou antes da pandemia, fazer uma reflexão muito acurada daquilo que foi possível e ser feito durante a pandemia, para que projete e se planeje para um futuro, né? E nesse futuro será com certeza necessário retomar aquilo que não foi possível ser feito em termos de garantias de aprendizagens dos nossos estudantes. Penso que essa é a nossa atribuição para o futuro. Acho que é o que nos reserva o futuro hoje. E a gente precisa se preparar tendo disposição e muita paciência e com muita cautela para fazer essas projeções para o futuro, mas essas projeções não podem deixar de ser feitas sem olhar para aquilo que não foi possível ser feito. Muita coisa vai ter que ser reconstruída. Penso que muito a escola deverá fazer para não só rever as suas posições, mas para retomar e garantir as aprendizagens. Principalmente esse diálogo, né, professora? Principalmente a questão da gestão democrática, né? Quando a gente fala em gestão democrática, a gente fala de uma gestão pedagógica, administrativa, financeira em alguns casos, e principalmente uma gestão que leve em conta o diálogo entre os estudantes, entre a família desses estudantes, entre os profissionais da educação, incluindo aí os professores, os gestores, a parte pedagógica, para que possa se identificar quais foram as fragilidades que ficaram e aquilo que possa ser possível ser melhorado, porque as condições de vida são diferentes, as condições objetivas que cada um teve nessa pandemia ficou extremamente evidenciada que elas são muito diferentes, e isso interfere. Portanto, nós não podemos apostar num modelo único, de um projeto único e de um modelo único que vai se encaixar e vai resolver todos os problemas, porque as situações são diversas, as condições são muito diferentes. Então, cada escola vai ter que ter a paciência e aprender a construir o seu projeto de futuro, que cabe a ela construir em função das suas necessidades e demandas específicas. Professor, que é bom acabar logo, né, gente? Fiquei muito feliz com a sua participação, assim,
É tão gostoso quando a gente conversa com algumas pessoas que o tempo passa rapidinho. Mas chegou ao fim do nosso programa. Gostaria de deixar um espaço para você mandar uma mensagem para os nossos colegas professores. Eu me sinto muito honrada, como eu já falei no início, de estar aqui, de estar falando, né, para o Simpro, para os colegas do magistério. Dizer que os nossos estudantes e os nossos jovens precisam muito da gente. Precisamos pensar nesse futuro com bastante tranquilidade e precisamos cada vez mais de termos espaços que permitam reflexões, que permitam a gente se refazer a cada desafio, porque o desafio maior vai ser, além da pandemia, vencer os traumas da pandemia. É verdade. O programa Educação fica por aqui e até o nosso próximo encontro.